Ontem, dia 10 de maio, eu promovi reunião para obter esclarecimentos sobre o trabalho do Observatório de Votorantim em favor da assistência social na cidade. Aqui vai a gravação. Meu nome é Dom Beck, eu sou jornalista e tive a grata satisfação de ter um encontro com os membros do Observatório de Votorantim faz algum tempo. E isso me fez conhecer uma das preocupações do Observatório, que é a parte de assistência social em Votorantim. Então, eu fiz um convite ao Kiko para um bate-papo sobre a assistência social pretendida pelo Observatório. E ele sugeriu que convidasse a Cristina também para esse encontro, de modo que estamos nós aqui, e a finalidade é levar ao conhecimento daqueles que vão presenciar o nosso papo explicações sobre o que é pretendido pelo Observatório e como funcionaria. Eu passo a palavra para o Quito, para ele começar as explicações. Fale, Quito. Olá, boa noite a todos. Senhor José Roberto do BEC, é um prazer atender a solicitação desse bate-papo. Já acompanho o seu trabalho há algum tempo, aí estou sempre assistindo aos vídeos, estou sempre ligado nessa movimentação dos seus acompanhamentos, e agradeço também a presença da Maria Cristina, que acabou aí aceitando o nosso convite. Bom, o Observatório de Votorantim, ele é composto por moradores de vários bairros da cidade, e nós temos o intuito de disseminar a participação do cidadão comum na vida política. Nós entendemos que é importante que isso ocorra, porque nós conseguimos perceber que a mudança ela não está vindo de cima para baixo. Então, dessa forma, é necessário que haja uma organização da população para que ela venha de baixo para cima. Os membros do observatório eles estão divididos em comissões. Existe aí as comissões que nós estamos mexendo agora, a gente está mais profundo, o Conselho Municipal de Assistência Social. Nós já temos membros do observatório frequentando essas reuniões, que acontecem mensalmente, e elas são abertas para a comunidade de forma geral, e nós acabamos conversando com técnicos, com pessoas que fazem o trabalho de assistir, de acompanhar, que faz a linha de frente ali com as pessoas que são consideradas como vulneráveis, né, socialmente falando, na nossa cidade. Então, e nós observamos que quando entra um governo novo, ele tem uma certa liberdade de fazer mais ou menos ali o que ele quer em relação à assistência social, porque a gente tem uma falta de um regramento fixo, um regramento municipal que possa ditar as diretrizes para que quando um outro governo novo chegue na administração, ele já tenha um rito a ser cumprido baseado na lei. Essa lei, ela se chama Lei do SUAS, né? Lei do Sistema Único de Assistência Social. Então, porém, a Maria Cristina, ela já trabalhou na cidade de Votorantim como assistente social, então ela tem mais profundidade, ela tem mais embasamento para poder falar a respeito dessa lei. Tá? Nós já estudamos essa lei, já debatemos em reunião no nosso grupo, mas assim, a Maria Cristina, ela não é do observatório, mas ela é uma grande apoiadora. Ela teve contato com a dona Nena, né, e outras meninas que fizeram um curso juntos, cursos de conselheiros, e então a Cris, ela trabalha em outra cidade, mas quando o assunto é de assistência social, ela presta aí um apoio para a gente. Fale, Cristina. Boa noite.
Meu nome é Maria Cristina, como o Quito me apresentou, sou assistente social, trabalho atualmente na cidade de Jundiaí. Tive o prazer de trabalhar por 3 anos na cidade de Votorantim, né? E lá a gente encontrou algumas situações, muitas, por conta a falta da implementação da lei do SUAS, né, que se faz muito importante para que os municípios possam atender de fato o que traz a Política Nacional de Assistência Social. A assistência social, ela veio no tripé da Seguridade Social, junto com a saúde e a Previdência. A Previdência contributiva, a saúde direito de todos e a assistência social para aqueles que dela necessitam. E quando, em 2004, a Política Nacional de Assistência Social, né, implementou a lei do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que deve atender todas as pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade, isso como forma de direito, não mais praticada somente na forma como era antigamente, né, pela caridade, pelo assistencialismo. E o que acontece? Alguns municípios, ou muitos municípios ainda, infelizmente, têm uma tendência a praticar, né, ou por falta de entendimento, a assistência como se fosse a assistencialista, né? Eu dou a cesta básica, eu dou na forma dos fundos sociais de solidariedade, do primeiro damismo. Então, às vezes as pessoas não entendem aquilo como uma necessidade de direito delas, quando elas estão em situação de vulnerabilidade. Então, a política da assistência social, quando ela é devidamente implementada no município, ela atende universalidade, gratuidade, integralidade da proteção social para todos aqueles que dela necessitam, intersetorialidade, né, que é o apoio das redes intersetoriais para atender a população carente, a equidade, né, trazendo respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas. Então, se você tem dentro do município o CREAS com a equipe completa, o CRAS com a equipe completa, o serviço de vigilância socioassistencial, o município ele caminha para o empoderamento das famílias, né? Não só conceder aquilo que ele precisa naquele momento, mas um estudo para entender o que tem atrás daquela necessidade da cesta básica, que a gente entende que deve ser um benefício eventual. Por que eventual? Que uma família não fique naquela necessidade por 5, 10, 15 anos, né? Como tem famílias que ficam ali patinando, pedindo na caridade, no primeiro damismo, mas que as famílias possam ser ouvidas por um técnico qualificado que faça um diagnóstico da situação dessa família e dessa forma consiga atuar de forma a entender as vulnerabilidades por trás daquela necessidade daquela cesta básica. Então, dentro das políticas do governo, dentro até, por exemplo, do benefício do Bolsa Família, né? O cadastro único, que traz benefícios ali ao Bolsa Família, a desconto de energia elétrica para famílias carentes, isenção em concurso público, e outros benefícios de transferência de renda, como o BPC da LOAS, que cabe a pessoas idosas ou pessoas deficientes que não têm condições de se autoproverem. Todos esses estão dentro de sistemas que estão na garantia de direito, mas muitas vezes as pessoas não sabem disso, o município não trabalha, né, não vai na contrapartida, não consegue implementar a lei e assim atender todas as necessidades num atendimento desse, uma mulher vítima de violência, criança com violência, pessoa em situação de vulnerabilidade, ou até nessa situação de pandemia, tem ali também dentro, né, da lei, projetos para o município receber verba e trabalhar isso de uma forma que saia do assistencialismo, mas que fique dentro da política de direito, assim como a saúde, a educação, a segurança pública, a assistência social é uma política de direito. E é muito importante quando o município trabalha isso adequadamente dentro da política de direito e atenda as famílias em vulnerabilidade em todas as situações, né? Que se amplie isso para que a família seja ouvida, né? Que o principal trabalho da política de assistência é direcionado à família e que supere situações de vulnerabilidade, inclusive de violência.
Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A situação específica de Votorantim, qual é? Então, alguns municípios, incluindo Votorantim, não têm implementada a lei do SUAS, a lei municipal. Então, existe lá dentro da PNAS, né, os princípios, as diretrizes, as normas que são da Política Nacional de Assistência Social. Quando o município implementa a política municipal de assistência social, ela vai direcionada às necessidades daquele município. Né? E o município, ele pode, dentro, né, da sua política, atender, né, critérios, criar, por exemplo, o CMAS, o Conselho Municipal, ele pode fazer parte também na lei dos SUAS do município, como um órgão fiscalizador, assim como ele é fiscalizador mesmo não estando implementada a lei no município, ele deve atender e fiscalizar o serviço da política de assistência no município. Só que, se você tem um serviço direcionado, por exemplo, os benefícios eventuais, a cesta básica, auxílio natalidade, o aluguel social, que alguns municípios implementam, a questão também de auxílio funeral, tudo isso fica com regras dentro do município, atende critérios, atende a família na qualidade do direito, mediante a sua necessidade, né? Então, a família é direcionada de uma forma que está dentro da lei. Então, cada governante que entra, independente do partido que seja, ele tem que atender o que está na lei, não fazer da forma que ele quer, entendeu? Porque isso existe critérios, existem princípios, existem diretrizes a serem seguidos. Então, independente do partido A, ou B, ou C, esses critérios devem ser seguidos, como traz e coloca atrás a lei. Esse município que eu trabalho atualmente, ele implementou a lei dos SUAS em 2014, né? Então, a gente tem alguns auxílios que a gente pode atender uma família em situação de necessidade, tem direcionamentos, auxílio natalidade, os benefícios eventuais dentro da política do direito. Então, isso já sai da condição do assistencialismo, né? Que a pessoa ir no Fundo Social de Solidariedade, por exemplo, e receber uma cesta. Não que não possa existir o Fundo Social de Solidariedade, mas ele deve atender ali as regras e os princípios que estão na lei, né? Quem faz essa leitura, quem avalia é o técnico que deve estar nos CRAS, nos CREAS, no Serviço da Vigilância Socioassistencial e faz o diagnóstico do território. E aí esses outros serviços, eles entram como um apoio, né? Uma rede intersetorial que serve também nas ONGs, as OSCs, que nós chamamos hoje, para estar aí fazendo uma rede de apoio para as famílias, mas isso direcionado dentro da lei, dentro da política da assistência social. Agora, essa legislação é uma legislação federal que obriga os municípios a terem esse esquema? Então, a PNAS, a Política Nacional de Assistência Social, ela veio em 2004, né? Essa Seguridade Social, que inclui assistência, saúde e previdência, qual a diferença? A previdência é contributiva, então o trabalhador contribui com a previdência e ele recebe lá a aposentadoria, né, os seus direitos pela contribuição. A saúde é direito de todos, né, dentro do SUS. E o SUAS, ele vem para atender dentro da política, né, da assistência social, aqueles que dela necessitam. Então, nós temos especificidades de serviço. A gente tem o CRAS, que é o Centro de Referência da atenção básica, né, que atende por exemplo, fortalecimento de vínculos, atende as famílias nos territórios, os benefícios de transferência de renda, os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, onde pode estar inserido o adulto, a criança, os jovens, em projetos e atividades. Temos os CREAS, né, Votorantim tem um CREAS também, que é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social, que atende questão de violência e violação de direito contra idoso, contra criança, contra a mulher vítima de violência doméstica, abuso sexual. Então, essas pessoas, elas são acompanhadas dentro de um serviço que tem todas as suas especificidades. Então, nesse serviço deve contar com assistente social, com psicólogo, com coordenador do serviço, com a parte administrativa, com o ensino médio também, que faz o serviço de acolhimento dessas famílias. Então, esses serviços bem montados, eles conseguem atender as necessidades. E aí tem os benefícios que devem estar implementados no município, para que o técnico consiga trabalhar e direcionar essa família, porque ele vai ouvir, ele vai entender e fazer o diagnóstico, mas ele também tem que ter as possibilidades para ofertar para essa família que ele está atendendo, né? Ou esse indivíduo que está em situação de direito violado.
Quer dizer que em Votorantim não há nada disso. Em Votorantim tem os CRAS, tem o 3 CRAS, né? Tem o CREAS, não tem o Serviço da Vigilância Socioassistencial, tem a Secretaria de Cidadania, porém a implementação da Lei do SUAS ainda não aconteceu lá, né? E por isso que o pessoal do Observatório está lutando. Agora, o que o Observatório tem feito em relação a isso? Eu acho que o Tito pode dar essa informação. Em que pé está a evolução da implantação disso promovida pelo Observatório? Sim. Aí, depois de alguns estudos, de algumas conversas, hoje, com a facilidade da tecnologia, e a gente tendo a internet aqui na palma da mão, os nossos aparelhos, a gente consegue fazer aí contato com outras cidades, com outros estados, né? Grupos que estão aí trabalhando também para a implementação dessas leis e outros bate-papos relacionados à assistência social, e a gente tem participado de alguma coisa. A gente tem adquirido um pouco de experiência, tem estudado também o caso, né? A gente levamos para debate, e o que acontece? A gente viu que a importância da lei regulamentada na cidade, ela faz com que os trabalhos sejam mais profundos e que os leques sejam abertos de maneira a pegar muito mais pessoas. E aquilo lá, a coisa mais importante, dentro da política de direito. Tá? Nós vemos que hoje tem um monte de OSC abrindo aí, né, a organização social e o fundo social que agora nós temos aí também na cidade, que foi aprovado. A nossa preocupação, o que é? É não fazer somente a assistência, né? Você dá ali para o cidadão ou para a família vulnerável o alimento que ela precisa. Isso vai acabar, e a condição dela, se não for trabalhado no fator humano, na recuperação, de deixar essa pessoa ou essa família autônoma, vira um desbalanceamento, né? Você acaba tendo aí a organização social, as igrejas, os grupos, tomando conta de um assunto que era para ser primordialmente da política de assistência nacional, entende? Então, o que nós fizemos? Diante disso, a dona Nena e eu, nós elaboramos uma carta e fomos até a Câmara Municipal, entregamos essa carta convite para os 11 vereadores, entramos nos 11 gabinetes, conversamos com eles, e nessa carta estava dizendo que se eles não pudessem comparecer, que enviassem um assessor, né, para que a gente pudesse sentir a representatividade dos vereadores ali. E também enviamos um e-mail para a secretária de Cidadania e Geração de Renda e pedimos a gentileza para o pessoal do Conselho Municipal de Assistência Social colocar em pauta esse assunto, a regulamentação da lei do SUAS. Então, chegou na data, nós tivemos lá, né, todo o corpo já preparado para receber todas essas pessoas, o assunto estava pautado e agora a gente precisa evoluir. Tá? A gente pode perceber aí pela conversa dos responsáveis ali do executivo e outras pessoas também que eu já havia conversado anteriormente, que parece que essa lei aí não está meio que caindo muito bem, sabe? O pessoal parece que não gosta muito dessa lei, por algum motivo que eu desconheço ou que eu conheço, não sei, a gente suspeita de alguma coisa, mas, assim, a gente não vai parar. Esse assunto, ele não está encerrado para a gente. Nós vamos buscar novos meios, né, para poder abrir mais um diálogo, perguntar para algumas pessoas, porque, assim, senhor José Roberto, essa lei, ela está disponível, ela é uma possibilidade para o município há muito tempo, sabe? E várias gestões passaram e nada aconteceu. Então, você fala, puxa vida, calma aí, por que um gestor público, por que administradores públicos e também representantes da população, quando a gente fala de legislativo, por que ninguém levanta essa bandeira? Será que a família vulnerável, ela é interessante para o político? Será que uma cesta básica, ela vale um voto? Entendeu? A preocupação do observatório, o que é a gente colocar para a população o empoderamento, primeiro, de raciocínio, né? Você mexer com a cognição da pessoa, mostrar para ela que ela está inserida num contexto difícil, mas que também ela precisa ser assistida de forma de direito e não somente de assistência, entendeu? Então, o Estado em si,
ele tem o dever, tem a obrigação. Nós pagamos imposto para que eles deem programas e projetos para que tire essa pessoa da condição de vulnerável. Porque a gente vê que essa balança hoje, aqui em Votorantim, né, não vou abrir muito, ela está muito desproporcional. É muita organização social aparecendo para tudo que é lado, a igreja. Isso é bom, entendeu? É importante, assim, pelo fator humano, até mesmo diante de Deus. Você ajudar o próximo, isso é bom, é importante. Mas a gente não pode esquecer da responsabilidade do Estado, né, do município, dos administradores. Então, nós fizemos essa reunião, né, tivemos ali já um parecer mais ou menos do que pensam, mas a gente não se deu por contente com isso. A gente vai querer, nós sabemos que essa lei é importante e ela precisa ser implementada no nosso município, sim. É o direito do vulnerável, é o direito do cidadão. Agora, o que é que você me fala? E a população, em relação a esse direito a que você se refere, ela é insensível a isso? A população... Não chega no conhecimento da lei. Entende? Vira naquilo lá que a Cristina falou, fica no primeiro danismo. Quantas pessoas chegaram já? Porque, assim, eu faço pouco trabalho social, mas, assim, alguma coisinha aqui, outra ali, que eu nem deixo transparecer. Mas, assim, pelo pouco que a gente mexe com isso, o pessoal fala assim, eu vou lá pegar uma cesta com a primeira-dama. Eu vou lá pegar uma cesta com a mulher do prefeito. Então, está vinculado isso. A gente precisa desvincular, sabe? Não é a pessoa, é o sistema, entendeu? É o projeto, o programa. Porque na próxima eleição, o vulnerável, infelizmente, ele não vota com o cérebro, ele não vota com a consciência, ele vota com o estômago vazio. Essa é a preocupação do observatório, colocar qualidade no voto das pessoas, qualidade na consciência das pessoas. É um trabalho difícil, um trabalho de formiguinha, mas a gente não gosta de coisa fácil mesmo, tá bom pra gente isso. Você tocou num assunto pesadíssimo, não é? Porque isso se estende para o país inteiro, não é? Porque os próprios políticos, o interesse deles é justamente o contrário ao seu, que é usufruir da situação vulnerável das pessoas e obter votos. Isso tem tudo a ver com a eleição. E você pode abrir o jornal todos os dias que você vê exemplos que levam a isso, que indicam exatamente isso. Em termos nacionais, não é? Nós não temos essa noção que seria adequada para que a lei pudesse ser implementada. Agora, vocês já tiveram algum contato com a Fabíola? Desculpa, não ouvi. Vocês tiveram algum contato com a Fabíola já sobre isso? Não, ainda não. O que acontece? Quando nós nos reunimos, nós, observatório, em época de campanha, nós nos reunimos com a maioria dos candidatos para poder colocar para eles um pouco do nosso trabalho, porque muito provavelmente a gente iria bater no gabinete deles, entende? Porque a gente estava começando, a gente já tinha isso já de planejamento. Independente de quem fosse o candidato vencedor nas urnas, ele ia receber a nossa visita, ele ia perceber a nossa pessoa, independente de quem fosse. E nós conversamos isso com ela, a gente só não conseguiu conversar com o Marcão, papeleiro do PT, e também com o senhor Mendes, que eu esqueci o nome dele agora, porque estava muito em cima. Então, o que acontece? E também o pessoal do Conselho Municipal de Assistência Social, eles elaboraram ali alguns tópicos numa carta para poder atender uma demanda do próprio Conselho, da necessidade dos técnicos e de todo o recurso humano que é direcionado para atender os vulneráveis. E ela não assinou esse termo, essa carta. Todos os outros que foram procurados, eles assinaram. Ela não. Então, já existe aí, para a gente, um recado. Entendeu? Tipo, não, eu não tenho intenção disso. Eu não assinei porque eu não tenho intenção. Mas, assim, o mais próximo que nós chegamos do executivo foi que nós fizemos o convite para a secretária da Cidadania e Geração de Renda. Entendeu? Mas ali a gente viu também que a gente precisa amadurecer mais algumas conversas, entendeu? Para que a gente possa colocar isso de uma maneira mais clara. Eu não sei se ela entendeu o que a gente estava falando, mas, assim, a gente precisa caminhar mais, precisa conversar mais a respeito disso.
E já foi elaborado um requerimento, né, por um vereador, né, a respeito da implementação da lei, né, que não foi ainda, acho que nem vista, avaliada, né, pelo Poder Executivo, não é? Então, Estou atrapalhado aqui porque o nosso tempo já foi embora. Vocês estão me ouvindo? Estamos. O nosso tempo já foi embora. Eu queria propor para vocês que a gente programasse um outro encontro para, eventualmente, se a gente conseguisse mais tempo, porque 40 minutos é muito pouco, entendeu? Para a gente voltar a trabalhar. Vocês estão me ouvindo? sim, perfeitamente. Eu acho que a gente poderia programar mais para frente um outro encontro para continuar o nosso papo. Agora, eu acho que o fato de vocês acharem que a Fapíola já de antemão já mostrou ser avessa à instalação disso, é um bom motivo para vocês não largarem dela. Porque se é uma lei, ela tem que ser cumprida. E vocês são os agentes que vão exigir esse cumprimento. Isso. Olha, E a gente vai para as esferas de cima, viu, senhor José Roberto? Tem que ser. Não pode simplesmente pendurar chuteira. Não pode. Existe aqui na região de Sorocaba um local chamado DRADES, Delegacia Regional de Assistência Social. O que eles fazem? Eles são um braço que fazem a fiscalização do que acontece na assistência social nos municípios. Tem que apelar para Tem que isso. apelar, né? E, na realidade, ali, primeiramente, tem que perguntar para eles por que eles não cobraram isso das gestões anteriores. Esse é o primeiro passo. Eu acho que vocês têm que lidar com essa gestão. E isso, Não, mas ainda assim, para mostrar para eles falarem assim, não, peraí, não é só aqui. Fala, viu, a gente sabe que o trabalho de vocês é também dar apoio, fazer cobrança. A função principal de vocês é exigir as coisas exigíveis, que são obrigatórias. E vocês vão ter muito serviço pela frente, mas muito serviço. Tem Com quantidade. certeza, o observatório está cheio de trabalho, né? Entendeu? Eu não conheço o trabalho anterior de vocês, mas o trabalho não tem fim. Não tem fim. E ele pode produzir resultados se vocês não largarem o pepino. Né? Olha, eu acho que nós já passamos o nosso tempo. Eu agradeço muito a presença de vocês. Espero poder contar com uma outra oportunidade para a gente prosseguir nisso. E não só sobre esse assunto, porque o Votorantim, assim como o Sorocaba e Piedade, está cheio de nós. E a gente percebeu, senhor José, que assim, a gente consegue entrar bem quando a gente está dentro do Conselho Municipal. É diferente. O brilho no olhar das pessoas que fazem parte do Conselho, que não são os sindicatos do Executivo, mas sim os técnicos e as outras pessoas, eles se sentem valorizados, eles se sentem mais fortes, entendeu? E isso a gente percebeu. E eles falaram para a gente também, fica com a gente, não desgruda de nós, eles falaram, fica com nós. É importante isso. A população empoderada tem bastante poder, né? Ela, tendo conhecimento, ela tem como cobrar, né? E votar adequadamente. Nossa Senhora, vocês são uma organização que pode servir muito a cidade e eu acho que tem servido. Eu não conheço direito o trabalho de vocês, mas fiquei entusiasmado quando soube que vocês têm uma organização para fins de beneficiar a cidade. Meus parabéns. Sim. Eu agradeço muito a Cristina e agradeço a você, Tito, pela oportunidade. A gente que agradece pelo apoio, viu? Por saber que tem uma pessoa assim do vosso gabarito, que a gente pode trocar essa ideia, sabe? É muito importante para a gente. A gente fica muito agradecido. Boa noite. Bom descanso. Obrigada, boa noite. Podem contar comigo. Um abraço. Até a próxima.